estamos vivenciando nessas últimas semanas, tempo de muita luta, dificuldade, mas também de muita solidariedade, eu quero aqui compartilhar uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 até o versículo de número 27. 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos 12 até o versículo de número 27. Me acompanhe, e o tema da nossa mensagem nesta noite é a bênção de fazermos parte do corpo de Cristo. Você se sente privilegiado? Você se sente abençoado por fazer parte de uma comunidade de fé? De um corpo de Cristo, de uma igreja abençoada, de uma que na realidade é a reunião de irmãos e irmãs em Cristo? Eu quero então trabalhar nesta noite com você, não somente você membro da igreja, mas você que nos ouve. A bênção de fazermos parte do corpo de Cristo, a bênção de fazermos parte de uma comunidade de fé, de um grupo de irmãos e irmãs que amam a Jesus Cristo e que, consequentemente, nós podemos cuidar uns dos outros. Ouçamos o que nos diz a palavra de Deus. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, e nem ainda a cabeça, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, guarde bem, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros em particular, ou membros desse corpo em particular. Tá certo? Que bênção! Glória a Deus! Uma palavra que traz ao nosso coração a importância e a bênção de fazermos parte do corpo de Cristo. Que o Senhor fale conosco por intermédio da sua palavra. Amém? Este texto, como nós também compartilhamos no boletim de hoje, nos traz algumas verdades bem interessantes. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele revela, ele evoca uma das principais figuras da igreja. Paulo aqui está trazendo uma palavra para a igreja de Corinto, para ensiná-los de que nós devemos servir uns aos outros. A igreja, ela não existe para si mesma, para as quatro paredes. A igreja, ela existe para que nós possamos
servir ao nosso Deus e servir uns aos outros. Paulo ele chega a afirmar, neste texto que nós acabamos de ler, que nós somos diferentes, mas o que nos une é muito mais importante. Nós não somos pessoas isoladas, nós somos pessoas que um dia foram compradas pelo sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então Paulo trabalha este princípio fundamental da igreja, da comunidade de fé. E vou deixar para você aqui alguns elementos para que você possa guardar muito bem claro. Quando eu falo da igreja, eu quero que você fique e entenda de maneira bem clara de que a igreja não é, o que a igreja não é. Não é uma organização religiosa. Primeiro, a igreja não é uma organização religiosa, são conceitos equivocados. Há conceitos equivocados. A igreja, é uma organização religiosa. Não é. Segundo, a igreja não é um prédio onde acontecem reuniões de louvor a Deus. Vou repetir. A igreja não é um prédio onde acontecem reuniões de louvor e adoração a Deus. Terceiro, a igreja não é uma denominação evangélica e muito menos uma igreja local. Então, veja bem, porque às vezes nós pensamos que a igreja é apenas um prédio edificado, ou apenas uma organização religiosa, e às vezes pensamos que é uma denominação. Igreja não tem a ver com um nome, ou metodista, ou presbiteriano, ou batista. A igreja é muito mais do que isso. Esses organismos são importantes. Uma denominação, ela tem o seu valor, ela é importante porque ela estabelece princípios doutrinários para a caminhada. O templo ele é importante que nós tenhamos um templo agradável. Mas eu quero lhe dizer, amados irmãos e irmãs, que a igreja ela é muito mais do que isso. É o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. É o ajuntamento de pessoas lavadas, remidas no sangue do Cordeiro, que confessam Jesus Cristo e que agora formam um corpo, um organismo vivo. São as pessoas. E amados irmãos e irmãs, é isso que nós temos percebido nesse texto. A unidade do corpo. Então Paulo aqui, eu quero de maneira muito objetiva destacar, à luz daquilo que está impresso também no nosso boletim, que podemos estudar, meditar ao longo dessa semana e também receber ministrações, é de que existem três verdades neste texto que Paulo trabalha. A primeira delas é que a igreja precisa desenvolver a unidade do corpo. Paulo então chega a afirmar que neste organismo vivo, neste corpo, nem todos são pés, nem todos são mãos, nem todos são olhos, de que nós somos o quê? Diferente. Há o quê? Uma diversidade, mas que é importante que haja unidade. Antes de falar da diversidade, que a importância de entender que a igreja é a unidade, é a união de pessoas que têm o mesmo sentimento e o mesmo propósito. Por que temos que pensar na igreja como unidade, lugar de unidade e de comunhão? Porque só existe uma igreja, existe só um Cristo, um corpo, um rebanho, e só existe uma noiva. Então, Paulo está trabalhando aqui três verdades, de que, a primeira delas, que a igreja é a unidade do corpo. A segunda, a igreja ela é, na realidade, a diversidade dos membros do corpo. Enquanto nós entendemos que ela é a unidade, o sinal da unidade, ela também é o sinal da diversidade dos membros desse corpo. Olha bem dos versos 14 até o verso 23, ele diz, o corpo é um só, mas possui o quê? Muitos membros. Para dizer para você, meu irmão, minha irmã, de que o texto está enfatizando que nós podemos ser diferentes, mas todos nós somos importantes. Ninguém na igreja pode pensar, imaginar que não é importante. Todos são importantes, do menor ao maior, do mais novo ao ancião, com uma condição mais favorável ou menos favorável, todos são iguais. A igreja, ela entende que há diversidade,
mas que na diversidade deve haver unidade, que todos são igualmente importantes. Ele chega a dizer, e eu vou tratar isso mais à frente, que nesse corpo ele é tão unido, quando há unidade desse corpo, que esta é a verdadeira igreja, quando nós entendemos a nossa diferença, as nossas diferenças, mas que nós não abrimos mão uns dos outros e todos têm valor, nós passamos a entender de fato o que é ser igreja. E aí eu passo a entender, e você do outro lado, de que não existe pessoas mais importantes ou menos importantes, todos têm o mesmo nível de importância no corpo de Cristo. Daí está a bênção. Ninguém pode se julgar inferiorizado ou inferior neste organismo vivo que é a igreja. Todos têm valor. E é tão claro que nós percebemos ao longo desses últimos dias, quantos irmãos e irmãs enfrentando problemas de enfermidade, colocam no grupo da igreja, e os irmãos se solidarizando em oração. Como falei, nesses últimos dias, as perdas que nós tivemos, como houve solidariedade por parte dos irmãos e irmãs em colocar ali uma mensagem, em colocar um sentimento de dor, também de tristeza. O acompanhamento, o irmão, exige em função do acidente que ele enfrentou, e a igreja envolveu-se de maneira tão calorosa, acolhendo os familiares. Isso é igreja. Então eu não poderia deixar de trazer esta palavra neste momento, de que de fato nós somos abençoados por fazer parte do corpo de Cristo. Nós hoje não estamos sozinhos. Então de repente você do meu lado, você do outro lado pode pensar, mas eu sou tão pequenininho, não tem problema. Você já pode imaginar uma mão sem um dos dedos? O pé sem um dos dedos? Se o pé perder os dedos, ele perde o equilíbrio. Então todos são importantes. A igreja, o que Paulo está trabalhando aqui, eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem já essa compreensão. Mas eu quero destacar nesta noite a bênção. Eu me sinto abençoado por fazer parte do corpo de Cristo e por ter um corpo de Cristo abençoado, que é a nossa comunidade de fé. A nossa denominação é bênção, fazemos parte do corpo de Cristo, servindo ao nosso Deus na igreja metodista. Mas o mais importante para nós não é a questão da denominação, muito embora seja muito importante para nós, mas é a bênção de fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero que você nesta noite, amado irmão e irmã, você sinta o que eu estou sentindo, o que eu sinto. Eu me sinto privilegiado por fazer parte de um corpo vivo, da verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Então há o que? Diversidade, há uma complexidade neste corpo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, que eu preciso muito de vocês. Nós precisamos muito uns dos outros, em todo o tempo. Então a igreja, ela tem entendido isso, ela vai promover em todo o tempo o quê? Um terceiro item. Porque a igreja, ela é unidade, primeiro ponto. Segundo, ela é diversidade, mas ela também é o quê? Mutualidade. O que significa isso? É lugar em que os membros, eles estão ali não para competirem uns com os outros, mas elas estão ali para quê? Para serem bênçãos na vida do outro. Olha que coisa linda. Então a igreja também é lugar da mutualidade no corpo, é o lugar do cuidado, é o lugar da partilha, é o lugar do amor, é o lugar do abraço, conforme o apóstolo Paulo assim nos declara, no verso 26, 1 Coríntios 12, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Que coisa linda! Eu creio que quando a igreja evangélica como um todo, quando as denominações, os organismos religiosos entenderem isso, de que nós temos as nossas diferenças, mas o que nos une é muito maior que Cristo Jesus, que nós não estamos aqui para competir, de que nós estaremos um dia juntos, sem barreira denominacional na eternidade, e que enquanto aqui vivemos, é nossa responsabilidade cuidar uns dos outros. Eu estou aqui,
em minha casa, em isolamento social com a minha esposa, fazendo algumas atividades, indo de vez em quando na igreja, ligando para o irmão aqui, cuidando dos irmãos, das irmãs, podendo orar com vocês, mas o que me renova e me fortalece aqui, já que nós não podemos ainda congregar, é saber de que você tem me sustentado em oração. Vocês têm orado por mim, como eu tenho orado por vocês têm orado por mim. Isso é cuidado, isso é igreja. Nós não estamos soltos nesse mundo, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro e agora fazemos parte de um corpo maravilhoso, glória a Deus. Nós fazemos parte de um corpo, receba isso, nós somos a igreja do Senhor. Então, quando eu me alegro, você se alegra, quando eu choro, você chora. Nós então nos preocupamos uns com os outros. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja, fortalecendo esta visão. Eu creio, amados irmãos e irmãs, que nós vamos, já declaramos isso, vamos sair muito mais fortes depois que passar essa situação que nós hoje vivenciamos. Papel da igreja é cada um ajudar um ao outro, evidenciar o amor de Jesus, esta mutualidade, esta cooperação, é a recomendação bíblica. Se nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós então entenderemos de que ao estarmos reunidos, nós vamos promover aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque se há corpo, se este corpo reconhece o senhorio de Jesus Cristo, nós vamos então praticar o que está em Atos 2:42. O que está em Atos 2:42? Alguns princípios. Este corpo de Cristo perseverava na doutrina dos apóstolos. Segundo, tinham comunhão, fraternidade, comunhão. Terceiro, partilhavam o pão, celebravam a ceia. E quarto, não deixava que faltasse absolutamente nada para os demais. Então esta igreja, corpo de Cristo, que entende a unidade, que entende a diversidade, que entende a mutualidade, ela evidencia o quê? Fortalecimento espiritual, comunhão, partilha e a cooperação, não deixando nada faltar um para o outro. Então isso é que nós devemos entender diariamente. Por que nós somos abençoados? Porque um dia fomos comprados por Cristo e de que hoje nós não estamos mais sozinhos. Esta igreja ela fará toda a diferença, você e eu faremos toda a diferença em nossa casa, em nossa família, junto à nossa família. Porque esta igreja, corpo de Cristo, existem algumas características muito interessantes que se encontram lá. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, olha bem o que nos diz. 1 Tessalonicenses 1, no versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus. Olha bem, 1 Tessalonicenses 1, 3, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Então esta igreja, corpo de Cristo, esta igreja que nós estamos vivenciando, experimentando nesses últimos dias, entendendo ainda mais, porque nós estamos longe do templo parede, mas a igreja ela continua acontecendo, ela continua sendo igreja, eu continuo sendo igreja, continuo fazendo parte da igreja, aqui onde estou, você onde está, porque o que nos une é muito mais importante, mas esta igreja, corpo de Cristo, no qual você fazemos parte, ela vai revelar naturalmente uma igreja operosa na fé, uma igreja abnegada do amor, cheia de amor, e uma igreja firme na esperança em Jesus. Vou repetir. Esta igreja, corpo de Cristo, com base em 1 Tessalonicenses 1, versículo 3, ela é operosa na fé, ela é abnegada do amor, e ela é firme na esperança em Jesus. Por isso é que nós somos abençoados, porque um dia fomos comprados por um precioso sangue,
Nossa vida foi transformada e hoje nós fazemos então parte desta grande comunidade de fé, fazemos parte do corpo de Cristo, onde não há barreira, onde não há disputa, onde ninguém se acha melhor ou pior, onde ninguém descarta ninguém, onde todos se preocupam uns com os outros. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um conquista, todos se regozijam nisso, se alegram. Maravilha, irmãos e irmãs, eu sonho em que a igreja evangélica como um todo possa entender esta verdade. Nós somos importantes, todos nós somos importantes. Então, para que não haja divisão no corpo, para que todos os membros cooperem uns com os outros e tenham igual cuidado em favor uns dos outros. Eu louvo a Deus, porque tenho percebido de maneira muito clara estas marcas e características em nossa comunidade de fé. Tenho visto nas últimas semanas vários irmãos e irmãs, através do Ministério da Evangelização, da área social da igreja, pessoas que colocaram-se à disposição e voluntários para ir às ruas, para ajudar as pessoas, mas tenho visto solidariedade entre os próprios irmãos. Porque como é que eu posso cuidar dos de fora se eu não cuido daqueles que estão dentro da minha casa? Esse para mim tem sido um grande desafio, levar a igreja a entender de que nós temos uma grande responsabilidade, primeiro, em nossa casa familiar, biológica. Cuide da sua casa. Segundo, nós temos uma grande responsabilidade em cuidar da nossa parentela. E terceiro, uma grande responsabilidade em cuidar daqueles que fazem parte também da nossa comunidade de fé, do nosso corpo de Cristo. Não quero aqui dizer que nós devemos apenas olhar para nós mesmos, mas entender de que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Temos uma denominação na qual nós vivemos e há outras denominações que fazem parte do grande corpo de Cristo. Mas nós fazemos parte desse corpo e temos que continuar cuidando. Então eu vi de maneira muito clara o cuidado que nós, enquanto liderança pastoral, irmãos e irmãs, ligando e se solidarizando com a nossa irmã Shirley, que foi algo muito mais rápido, mas também a nossa irmã Joelma, que teve todo o envolvimento de amor e carinho, tanto ela, Bruno, Eliane e os demais. Então eu quero destacar de que a igreja, ela colocou em prática e deve continuar colocando em prática, praticando a bênção e a responsabilidade de fazermos parte do corpo de Cristo. Então eu quero aqui, nesta noite de domingo, além de me solidarizar com a família, em nome da igreja, ou das famílias, irmã Shirley e também a nossa irmã Joelma, quero dizer que essas vidas foram e continuaram sendo muito, muito preciosas para nós. O testemunho deixado jamais esqueceremos. Quero honrá-los nesta hora. Quero honrá-los. Se encontram com o nosso Deus, um corpo incorruptível e transformado. Se alegre com isso. O tempo de dor passou, agora é só alegria com Jesus. Um dia estaremos com eles lá também, desfrutando da vida eterna. Mas nós vamos continuar aqui, enquanto o Senhor não nos chamar, vamos continuar cuidando uns dos outros, não deixando faltar a oração, aquela ligaçãozinha e aquele cuidado. Eu quero louvar o Senhor, porque eu faço parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo, comprada, lavada, enxaguada no sangue do Cordeiro. Então nesta noite, irmão e irmã, eu quero deixar no primeiro momento ao seu coração, se alegre por você fazer parte do corpo de Cristo. Mas também deixo um convite para você que me ouve hoje, que ainda não tomou uma decisão. Quem sabe hoje você também não quer ligar para nós, ou quem sabe buscar uma igreja mais próxima de sua casa,
para que você possa não fazer parte de uma denominação, mas entendendo que ela é importante, mas fazer parte também do corpo de Cristo e ser contado como um dos salvos que vão desfrutar da vida eterna. Mas também quero, nesta hora, quero também orar ao nosso Deus, convidar você, irmão e irmã, que está aí do outro lado, me ouvindo, para que juntos possamos, nesta hora, ter um tempo de oração, orando em favor da família da nossa irmã Shirley, trazendo a nossa alegria pelo testemunho do Gabriel, e também queremos, nesta hora, clamar a você que também oremos pela família da nossa irmã Joelma, também trazendo em nosso coração a alegria pelo testemunho deixado pelo nosso irmão Isídio. Então queremos nesta hora introduzirmos uma palavra sobre a importância de fazermos parte do corpo de Cristo. Queremos, como corpo de Cristo, trazer ao teu coração este momento em que estaremos nos unindo, em um momento de gratidão, mas também um momento de oração em favor dessas famílias tão preciosas, que fazem parte também do corpo de Cristo. Queremos então nessa hora prestar o nosso carinho, mas também a nossa homenagem. Quero convidar você então para que juntos possamos estar em oração. Pai amado, obrigado pela tua palavra, quando ela nos fortalece a visão de que nós somos abençoados por fazer parte deste corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo. Obrigado, meu Pai, porque nós entendemos esta palavra e queremos fazer valer esta palavra em nossa vida e em nossa comunidade de fé. Queremos entender que pode haver diversidade, pode haver, meu Pai amado, algumas diferenças, mas aquilo que nos une é muito maior. Então que aqueles que me alcançam nesta hora sejam renovados nesta alegria, e aqueles que porventura não fazem parte ainda de um corpo de Cristo, de uma comunidade de fé, tenham tido a oportunidade de abrir o seu coração para o Senhor. Mas também neste momento, meu Pai, eu quero aproveitar como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para, Deus amado, aqui destacar vidas tão preciosas que perdemos nessas últimas semanas. Nosso irmão Gabriel e o nosso irmão Isídio. Que o Senhor possa, meu Pai amado, estar com cada familiar, fortalecendo, consolando, que sintam-se abraçados pela igreja nesta hora, meu Pai amado. Obrigado por todos aqueles que de maneira direta ou indireta estiveram em contato com a família para expressar a sua solidariedade, Deus amado, cristã. Também queremos te louvar por essas vidas, Deus amado, pelo testemunho deixado, por aquilo que, Deus amado, pela história que escreveram e por aquilo que vai continuar registrado em o nosso coração. Ó Deus amado, agora eu lhe peço em nome de Jesus, que não falte a tua graça, tua bênção consoladora e fortalecedora na vida dessas famílias, como também na vida de toda a igreja, a fim de que de fato possamos desfrutar também do cuidado, do amor e da bondade do Senhor. Nós assim oramos, meu Pai amado, com gratidão, e oramos em o nome de Jesus.